E quando o assunto é resgatar alguém que não anda mais com a gente, resgatar alguém que se afastou, resgatar alguém que tomou uma decisão sem consultar o Senhor e se tornou prisioneiro do exército inimigo, será que a gente está disposto? Como é que está a nossa humanidade acerca de abrir mão do nosso conforto, selecionar os melhores homens de guerra, bolar uma estratégia para resgatar a vida de alguém que nem anda mais com a gente? Vamos para a palavra? Pega a tua Bíblia, a Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. A gente vai lá para Gênesis capítulo 14, versículo 12, diz assim. A epígrafe já é um soco na gente. Abrão socorre Ló. Será que a gente está disposto a socorrer os nossos irmãos? Eu tenho visto, tenho sentido que falta em nós a compaixão. Falta em nós a disponibilidade, a empatia de abrir mão do nosso tempo para socorrer alguém. E a espada é de 2 gumes, não esquece. Corta em mim primeiro, tá me cortando há 2 dias. Deixa eu te dizer o que foi que aconteceu. Palavra, Gênesis 14, versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Nos primeiros versículos do capítulo 14, aconteceu uma guerra, 5 reis contra 4 reis. E os reis de Sodoma e Gomorra estavam envolvidos nessa guerra. Tá lembrado que Ló foi morar lá em Sodoma, porque ele olhou e ele viu que a terra era boa, irrigada, plana. Ele se encantou com a terra. Ele não levou em consideração a situação espiritual da terra, as pessoas malignas que existiam naquela terra. Ele não consultou ao Senhor, ele simplesmente foi. Ele viu que era bom, lucrativo e foi. Ele não fazia ideia do que viria. Estourou uma guerra, 5 reis contra 4 reis. O rei de Sodoma e o rei de Gomorra estavam envolvidos nessa guerra. E para resumir a história, eles perderam a guerra. Ló, que tinha ido pensando nos benefícios da terra, agora estava sendo levado como prisioneiro dos reis do exército inimigo. Não levaram somente os bens de Ló, levaram Ló junto. Levaram prisioneiros e Ló estava no meio dos prisioneiros. Pensa comigo, Ló nem era de Sodoma. Eu não disse à toa que quem se mistura com porco farelo come no último vídeo, então. Ló nem era de Sodoma. Ló era do povo de Deus. Ló era do povo escolhido. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão que carregava uma promessa de descendência, de posteridade. Ló não parecia com o povo de Sodoma. Ló não tinha os costumes de Sodoma. Ló foi parar em Sodoma porque ele não consultou ao Senhor. Ló foi parar em Sodoma porque ele viu os benefícios materiais que Sodoma trazia e não considerou o espiritual. E o que foi que aconteceu? Estourou uma guerra e Ló foi levado prisioneiro. Não só ele, como todos os bens que ele tinha. Mas as misericórdias de Deus, elas nos alcançam mesmo sem a gente merecer, mesmo sem a gente consultar, mesmo sem a gente perguntar, mesmo que por muitas vezes a gente tome decisões precipitadas e por muitas vezes a gente dá passos sem pedir ao Senhor a direção, porque a gente acha que a gente é muito sabido, que a gente é muito bom, que a gente não precisa perguntar. As misericórdias do Senhor alcançaram-lo, porque em meio àquela guerra, versículo 13, escapou um. Contudo, veio um que escapara e deu a notícia a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos cavalhais de Manré, o amorreu. Manré e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. 14. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores, 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade. Partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Se isso aqui não for a graça, se isso aqui não for o favor imerecido de Deus, eu não sei o que é. O Senhor permitiu que escapasse um que conhecia Abraão, que tinha vivência com aliados de Abraão, que sabia quem era, que sabia quem Ló era. A graça permitiu que uma pessoa escapasse para contar a Abraão a situação de Ló. Muitas vezes isso acontece com a gente. A gente toma decisões precipitadas e a graça nos encontra. A graça nos encontra a ponto de usar alguém para ir nos resgatar. De usar alguém para alertar, mesmo que aquela pessoa não tenha o que fazer para nos resgatar. A graça encontra ela e usa a vida dela para ir lá em Abrão dizer assim: o teu sobrinho foi levado como escravo. E Abrão podia dizer assim: ah, mas foi a decisão que ele tomou, o problema é dele. Eu não vou sair do meu conforto, eu não vou sair da minha casa, eu tenho muita coisa para fazer, minha vida é muito atarefada, eu tenho muita coisa para resolver. Eu não vou deixar isso para ir salvar Ló. Não, era irmão dele, são os nossos irmãos. Ló era parente de Abraão, era sobrinho
sobrinho por causa do irmão de Abraão. Ele era filho de Naor, irmão de Abraão. Mas isso aqui a gente traz para a vida da gente de uma forma tão tremenda. Será que a gente está disposto a selecionar pessoas, os melhores que nós temos, para combater em oração pela vida de alguém que tomou uma decisão errada? Será que a gente está disposto a pelejar por alguém? Será que a gente está disposto a sentar com os nossos melhores soldados treinados para a batalha? E aqui a gente fala em âmbito espiritual e dizer assim, vamos fazer uma estratégia, que o nosso irmão está precisando de socorro, porque o nosso irmão tomou uma decisão errada e está sendo levado como prisioneiro, não só ele, como a casa dele, como os bens dele. A palavra confronta, a palavra rasga a gente no meio. Vamos continuar. Abraão selecionou 318 melhores soldados treinados para a batalha e eles invadiram o acampamento inimigo à noite. Eles lutaram bravamente e perseguiram o exército de Dan. Eles resgataram Ló. Eles entraram, resgataram Ló e os seus bens. E a Bíblia diz, versículo 18, conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía. Não foi só Ló não, viu? Quando a gente vai guerrear pelos nossos irmãos, a gente precisa reivindicar tudo. Tudo que o inimigo roubou. Tudo que o inimigo roubou, a gente quer tudo de volta. Existe um preço de sangue que foi vertido na cruz, não só por mim, mas pela minha casa, pela minha descendência, pelos meus bens. O sangue vertido na cruz abraçou tudo. Reivindicou tudo. Ele não morreu somente por mim. Ele morreu por mim e pelos que estão em minha volta. O poder do sangue vertido na cruz é o poder que alcança você e a sua casa. É o poder que resgata você e o que você tem. Você não vai ser cativo do inimigo. O inimigo não tem poder sobre você, nem sobre a sua casa. Contanto que exista Abraão. Se você for Ló nessa situação, o Senhor levantará um Abraão para forjar um exército para ir resgatar você e os seus bens. E se você conhece um Ló, se disponha a ser um Abraão. Se disponha, se permita ser moldado a ponto de passar pela transformação do Abraão da parte B do capítulo 12 de Gênesis, que enganou o rei por causa de bens e presentes. Agora nós estamos vendo um Abraão diferente. Eu vou te explicar. O versículo 16 diz, conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. O nosso esforço na batalha alcança o nosso alvo da batalha, alcança a casa e alcança os que estão ao redor, alcança os demais, os prisioneiros que estão à volta. Que o egoísmo, o egocentrismo, a exaltação, o achar que tem, que é, que pode, venha cair por terra para que a gente possa sentir a humanidade, para que a gente possa sentir a empatia de resgatar alguém e que a gente possa dizer assim, eu não vou somente resgatar Ló. Eu quero os bens dele de volta e eu quero os prisioneiros que foram com ele livres. Essa é a nossa missão.